Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos meditar hoje em Hebreus capítulo 11 e versículo 17, que nos diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aqui nós vamos ver quando Abraão ele se disponibiliza em obedecer a voz de Deus. Quando o Senhor pede a ele o seu único filho, ao qual ele amava, que é Isaque, nós vamos ver que aqui Isaque é o filho da promessa. Então nós vamos ver que quando ele se disponibiliza em obedecer, a sacrificar aquilo que ele mais amava, em confiança, em obediência, em honra a Deus, ele estava ali falando ao Senhor que ele confiava nas promessas de Deus. E nós vamos ver que mesmo que o seu unigênito ali viesse a morrer, nós vamos ver que a fé de Abraão faz com que ele confie que o Senhor pode ressuscitar dos mortos Isaque. Então nós vamos ver que é de Isaque que sai a promessa que seria uma grande nação, que Abraão seria uma grande nação. Então é do filho Isaque, do filho Ismael. Nós vamos ver a comparação, que não é a promessa. Ali nós vamos ver ali uma forma ao qual Sara vê para que Abraão tivesse um filho. Mas nós vamos aqui estar falando de Isaque. Ainda ele solteiro, mas havia uma promessa sobre a vida de Isaque. Havia ali uma palavra de Deus sobre a vida de Isaque. E quando Abraão ele se posiciona em levantar de madrugada, ir pegar a lenha, albardar o jumento e seguir com o seu servo ali, juntamente com Isaque, eu imagino que ele não falou nada para Sara, porque uma mãe, ela é protetora, e ali em obediência ao Senhor, eu imagino que Abraão, para ele não provocar ali até mesmo discórdia em seu lar, ele sai e ele não fala nada para Sara. Então nós vamos ver que ele sai de madrugada e vai em rumo à obediência, sem saber o caminho certo, mas nós vamos ver que ele vai. Então por isso que a obediência, ela vai trazer de nós, ela vai exigir de nós renúncia. Aqui nós vamos ver que Abraão ele estava renunciando o seu único filho, Isaque, o filho da promessa, para obedecer à voz de Deus. E nós vamos ver que chegando, ele fala pro servo, ele diz: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, adoraremos e tornaremos. Isso está em Gênesis capítulo 22 e 5. Aqui nós vamos ver a fé de Abraão. Ele confiava que Deus tem o poder de prover. Tinha o poder de prover e ainda tem e continuará tendo o poder da provisão, o poder da providência. E nós vamos ver que ele vai falar uma palavra profética para aquele jovem que fica lá aguardando. Então nós vamos ver que Isaque ele vai perguntar no caminho para o seu pai: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o sacrifício? Aqui eu vejo que Abraão ele instruiu Isaque ao sacrifício, a sacrificar a Deus. Aqui nós podemos ter um ensinamento para nós mesmos, como pais, como mãe. Você tem ensinado, instruído o teu filho a sacrificar a Deus? Ah, mas como, Rose? Sacrificar um jejum, também uma oferta de sacrifício ao Senhor, a sua vida em sacrifício ao Senhor.
aos propósitos de Deus. E nós vamos ver que o moço, ele aguarda lá. E nós vamos ver que em Gênesis e também em Hebreus vai relatar essa passagem. Então nós vamos ver que ele sabia que o Deus ao qual ele estava indo sacrificar era um Deus digno de confiança. E ele deposita toda a sua confiança em Deus. E nós vamos ver que essa experiência de Abraão vai trazer a Abraão a ele se tornar pai de nações, pai da fé. Aqui o coração de Abraão estava totalmente ligado no coração de Deus em obediência. E nós vamos ver que quantas provas elas são feitas e são pedidas a nós, e nós muitas das vezes não nos atentamos em obedecer. Aqui Abraão, ele deixa o exemplo de obediência. Aqui ele sacrifica o amor dele, a primícia dele a Deus em obediência. Então nós vamos ver que essa prova é uma prova de fé e que ela está reservada somente para aqueles que estão amadurecidos, para eles ter o fim do alcance dessa prova em obediência e fé. Então nós vamos ver que todos os dias nós somos provados. Muitas das vezes nós nos olhamos e vemos como é que teremos as promessas do Senhor realizadas, cumpridas em nossas vidas. É somente através da fé. Através da fé, através da obediência, através da renúncia, que nós podemos desfrutar de experiências sobrenaturais com Deus. E nós vamos ver que Abraão desfrutou da providência de Deus. Assim como Abraão desfrutou da providência de Deus, nós também podemos desfrutar quando o Espírito de Deus nos toca a renunciar a algo. E aqui nós vemos que ele teve a promessa de Deus cumprida e realizada sobre a sua vida e sobre a sua geração. Qual é a promessa que o Senhor tem feito para você? Para você confiar, mesmo que você esteja vendo que tudo está caminhando para um fim desastroso. Deus não trabalha na lógica que o homem trabalha. O homem trabalha na lógica da abundância. E nós vemos que Deus trabalha na lógica do pouquinho para fazer abundância. Nós vemos a multiplicação dos pães, dos peixes. Nós vemos tantas multiplicações e milagres ao qual o Senhor realiza. O homem aqui, Abraão, ele estava indo em obediência a Deus, caminhando para o cumprimento daquela pedido ao qual o Senhor fez, daquela prova, mas ele estava confiando. Então o diferencial em nossas vidas é confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias falem ao contrário. Podemos falar um pouquinho sobre Davi. Aqui, enquanto o exército de Israel olhava e via um gigante enorme, nós vemos que Davi, ele viu um desafio para ele ser aprovado por Deus e honrado pelos homens. E aqui nós vamos ver Abraão. Ele viu uma prova ao qual o próprio Deus o concede e também o cumprimento de uma palavra ao qual foi cumprida. Hoje é dia de nós refletirmos sobre o que o Espírito Santo tem pedido a nós. Quais são as renúncias, quais são o que o Senhor tem falado para nós. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te damos louvores, te bendizemos, te glorificamos por esse dia. Obrigado por cada experiência, por cada prova de fé, por cada realização que nós confiamos em Ti, por isso realizamos.
ao qual o Espírito Santo nos instrui, nos orienta e o teu nome é glorificado em nossas vidas. Abençoa cada um que tem acompanhado as ministrações da tua palavra no dia a dia com Deus. Abençoa, Pai, aqueles que compartilham, aqueles que são instrumentos para a glória do teu nome. Pensamento para o dia. Aprenda com Abraão a confiar no Senhor. Creia, a resposta virá, não tardará e será de longo alcance. Deus te abençoe em nome de Jesus.